Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu tô um pouquinho afastado aí deste canal, mas tô reunindo bastante informações, né? E alguns tipos de truques e tutoriais aqui para poder trazendo aqui para vocês. E nesse vídeo aqui eu quero mostrar para vocês uma técnica bem simples de fazer, com que seu desenho que você queira, né, colocar em alguma estampa de camisa ou qualquer outra coisa, né, alguma textura, enfim. Geralmente no Photoshop a gente consegue fazer esse tipo de textura clicando com o botão direito ali em uma camada que é superior, né? E ali em opção de mesclagem a gente consegue ter aquelas opções de níveis que fica lá embaixo, né? Onde é que a gente consegue mesclar uma imagem em outra imagem. Eu vou mostrar para você como a gente consegue fazer no GIMP, tá? Porque a gente tem uma técnica aqui bem interessante, na verdade desenvolvida por mim mesmo, tá? E foi a melhor forma que eu descobri para a gente poder fazer um tipo de efeito mais interessante, tá? Então vamos aqui para a tela que eu vou mostrar para você como fazer isso. Bom, então aqui na nossa tela do GIMP, né? Eu estou aqui com uma imagem. Essa imagem aqui eu quero colocar exatamente nessa camisa. Só que se a gente for fazer isso normal aqui no GIMP, né? Ele não fica tão interessante. Deixa eu mostrar aqui para você geralmente como é que fica, né? Ele até fica legal, né? Você olhando assim de vez e tal, mas a gente quer que ele realmente tenha uma sobreposição, que ele entenda as sombras aqui da camisa, né? E assim por diante. A textura da camisa, enfim. Se a gente colocar esse modo de sobrepor, né? A gente tem um efeito até que ele tenta entender um pouco as claridades e tudo mais, porém ele ainda não fica interessante, né? A gente também tem a opção de multiplicar, que ele até já começa a trazer um aspecto mais detalhado, né? Um pouco mais fiel à camisa aqui. Bom, a técnica que eu vou te ensinar aqui, ela é muito simples de fazer, você pode utilizar com qualquer outro tipo de material, tá? Nesse caso eu estou fazendo um mockup de camisa. Então, segurando o Alt do seu teclado aí, você clicar na sua camada aqui em cima, você consegue selecionar o que os limites dos seus vetores, né? Então, a gente tem a seleção aqui de fato. A técnica que você pode utilizar para qualquer coisa é você pegar já essa seleção, né, e vir na camada de baixo para poder duplicar ela. Você consegue fazer isso aqui para você fazer um trabalho um pouco mais rápido, né? Só que a forma que eu acho mais interessante é você pegar, de fato, a sua camisa aqui, na verdade, tá? Então, a gente pode selecionar essa ferramenta de varinha mágica e clicar aqui e arrastando, tá? Até a gente conseguir selecionar a nossa camisa aqui. Eu vou vir aqui em selecionar e remover buracos, para ele não ficar com aqueles buracos aqui. E esses outros aqui eu vou completar, tá? Com a minha ferramenta de laço. Então, segurando o Shift, tá? Eu posso selecionar as áreas que ficou um pouco para trás aqui, tá? Dessa maneira, beleza? Ficou algumas coisas ali também, mas aqui eu não vou me atentar tanto a esses detalhes, porque eu estou fazendo simplesmente um tutorial, né? Então, eu creio que você vai entender o que a gente vai fazer aqui. Bom, selecionado aqui a sua camisa, você vai dar um Ctrl C, tá? Ctrl C para copiar, no caso, né? Essa camada de baixo. Então eu vou com Ctrl C para copiar, Ctrl V para colar, ele automaticamente vai criar uma nova camada somente da camisa aqui, tá? Que é o que eu preciso mesmo. E aqui embaixo ele vai manter. Eu não preciso mexer em mais nada nessas duas, tá? Você vai ver agora o que a gente vai fazer com essa aqui de cima, beleza? Bom, a primeira coisa que eu vou te indicar fazer é você deixar essa camada sua, que é o desenho que você quer colar aqui, como normal, tá? Vou até aumentar um pouco mais aqui, deixar assim, ó, para a gente poder ver mais detalhes, tá? Vou deixar ela mais ou menos assim, ela tá um pouco embaçada para mim, eu vou aumentar só um pouquinho de ruído, de nitidez aqui, tá? Assim mais ou menos, beleza, para mim ficou bacana. Agora aqui eu vou criar uma nova máscara. Então eu vou deixar branca aqui, ele vai criar uma máscara toda branca aqui, revelando todo o meu conteúdo. Agora, a técnica é você fazer o seguinte, você vai dar um Ctrl A nessa sua camada aqui da camisa, Ctrl C, e aqui em cima, nessa máscara de camada desse aqui, você vai pressionar o Alt do seu teclado, clicar sobre ele, tá? Dessa maneira, e você vai dar um Ctrl V. O que você vai fazer aqui, na verdade, é colar aquela camisa de baixo nessa máscara de camada. O meu aqui deu erro, deixa eu só remover aqui essa máscara de camada, tá? O limite dessa camada aqui
Deixa eu colocar aqui, limite de camada. Tem um vídeo aqui no canal que eu te ensino sobre limite de camada no GIMP, tá? Só para você ter uma ideia do que a gente está fazendo, beleza? Eu vou aqui agora em camada e camada para o tamanho da imagem. Então, o limite de camada ele vai para o completo da minha imagem. Deixa eu só me certificar. Essa camisa aqui, o limite está só aqui, ó. Tá vendo? Então, eu vou vir aqui também, camada para o tamanho da imagem. Agora sim, Ctrl A, Ctrl C. Agora aqui eu vou aplicar uma máscara de camada nesse meu desenho aqui. Segurei o Shift, cliquei na minha máscara aqui e vou dar um Ctrl V. Beleza, ele vai copiar exatamente essa mesma camisa aqui, só que na máscara de camada desse desenho. Eu vou pressionar o Alt agora novamente e vou clicar aqui fora. Então agora que você agora consegue perceber que o desenho ele já vai começar a tomar um pouco mais de forma. O que ele está fazendo aqui? Ele está pegando essa nossa imagem aqui, a máscara de camada, que é onde que ele vai revelar a sua imagem, né, no que você está vendo aqui no seu projeto. Essa imagem, ela vai... a máscara de camada, na verdade, ele é o seguinte, tudo que é branco, voltando para o branco, ele vai revelar, e tudo que é o preto, ele vai ocultar da sua imagem. Então aqui o que a gente precisa mesmo fazer é fazer com que ele realmente oculte as sombras da camisa. Então, por eu copiar essa minha camisa na camada de baixo, nessa máscara de camada, ele vai entender que esses pontos pretos aqui é o ponto onde é que ele vai ocultar dessa minha estampa, beleza? Então vou selecionar aqui novamente, só que você percebe que está muito claro, né? E para a gente poder fazer essa lineação, a gente vai utilizar a ferramenta de níveis na nossa máscara de camada. Então a gente vai vir aqui, selecionar a nossa máscara de camada, tá? Você consegue perceber que a máscara de camada está selecionada porque aqui na nossa camada mesmo desse desenho, ele mostra esse branco aqui, ó, nas laterais, tá? Então aqui a gente vai clicar nessa máscara de camada aqui. Então a gente vai agora vir em cores, níveis, tá? Agora aqui nós vamos ajeitar tanto essa ponta quanto essa daqui, beleza? Se você quer o melhor resultado possível, você vai mover essas duas de lá, dessa aqui para cá, que ele vai começar a trazer um pouco mais de claridade, tá? Para a sua imagem. Que ele vai, na verdade, revelar mais, né, a sua imagem, porque tudo que é branco ele está revelando. E aqui no preto você pode ir tirando também. Olha só como é que a nossa camada agora, ele vai entendendo o reflexo da nossa camisa, tá vendo? É claro que a gente não pode abusar, então vou deixar aqui um pouco menor, e aqui em cima agora eu posso até ir ajeitando um pouco mais essa parte. Então olha só como a gente consegue já ter um resultado muito melhor, beleza? Agora eu vou clicar aqui em OK. Apliquei isso aqui, para mim tá ótimo, tá? Para mim poder fazer essa estampa. Agora nessa camada, olha só como é que ela tá. Tá vendo que os pixels eles estão bem estourados? Aqui é bem simples. Eu vou deixar selecionado novamente essa máscara de camada, vou vir em filtros, desfocar, desfoque gaussiano. E agora no desfoque gaussiano nós podemos ou aumentar ou diminuir para a gente ter um certo tipo de limite do que a gente está fazendo. Eu acho que não é bom a gente exagerar nessa parte, tá? Por exemplo, aqui, né? Em tamanho, eu posso só aumentar um pouquinho, ó, que ele já fica bem melhor a estética dessa imagem, tá? Vou clicar aqui agora em OK. Então, olha só como a gente consegue ter um resultado bem melhor, semelhante àquele do Photoshop, né? Onde é que você faz a mesclagem de um objeto que está em cima e outro embaixo, né? Esse resultado é bem bacana, tá? Se você quiser deixar essa imagem um pouco mais atraente ainda, você pode vir aqui, clicar na última mesmo, né? Você pode clicar com o botão direito aqui e vir nessa opção de novo a partir do que é visível. O que ele vai fazer? Ele vai deixar essas camadas aqui, que são as normais, meio que de backup, né, vamos dizer assim, e essa camada visível aqui é tudo que a gente está vendo no nosso projeto. Então, nessa camada visível, você pode simplesmente vir em cores, curvas, e você pode tirar um pouco, né, você pode aplicar um pouco mais de contraste ou tirar, dependendo do seu propósito, beleza? Posso aqui, inclusive, ó, diminuir um pouco mais as partes escuras, e aqui no meio, ó, posso aumentar mais para trazer um pouco mais de destaque. Lembrando que nunca é bom, né, a gente poder exagerar nessas ferramentas, tá? Então, olha só como a gente tem um resultado um pouco melhor, beleza? Outra coisa interessante, né?
trazendo aqui, vou escolher isso aqui e vou trazer novamente as nossas camadas. Outra coisa interessante, se você quiser aplicar uma coloração, você pode pegar essa sua camada aqui mesmo, tá? E com essa mesma ferramenta de seleção aqui, onde é que a gente seleciona a nossa camada, nós podemos selecionar ela, tá? Vem aqui em selecionar, remover buracos, e aqui a gente vai completar novamente, né? Igual como a gente fez aqui. Então aqui vou completar nessa área, tá? Vou dar um Enter, agora eu vou completar aqui também. E aqui é interessante que a gente remova, né? Que a gente não coloque nessa nossa seleção, essas partes onde é que eles não vão pintar, não que não seja necessariamente agora, né? Então eu vou tirar aqui, vou dar um Enter, beleza. Aqui agora por dentro eu preciso selecionar isso aqui, né? Já que a minha camada em si, deixa eu selecionar isso daqui, beleza, selecionei aqui. Agora nós podemos adicionar uma nova máscara, uma nova camada, perdão. E aqui a gente pode até colocar uma cor, uma legenda, né? Vou colocar a cor da camisa. Ok. Então aqui agora na cor da camisa, com essa seleção aqui, eu posso clicar aqui nessa ferramenta. Venho aqui, vou colocar esse laranjinha aqui, mais ou menos. Clique em OK e arrasto ela para essa camada. E aqui na nossa camada, então, a gente pode vir de normal, a gente pode colocar aqui nessa opção de superexposição linear, que é essa parte aqui de baixo. Aqui, ó. Show de bola. E aí a gente tem uma camisa colorida, né? É óbvio que aqui tá bem tosco, tá? Porque eu tô fazendo tutorial aqui para ser um pouco mais dinâmico, um pouco mais rápido. Mas você conseguiu captar a ideia aqui, que é a gente poder fazer isso. Com esses pixels que ficam um pouquinho mais grotesco, a gente pode vir aqui em desfoque gaussiano e aumentar um pouquinho, tá? Para ele poder deixar um pouco mais uniforme esse nosso design, beleza? Então tá aí o resultado do nosso tutorial. Te agradeço por ter visto esse vídeo até aqui. E se você curtiu esse estilo de vídeo aqui, você pode deixar o seu like e deixar o seu comentário aí também para ajudar o canal. Grande abraço e fica com Deus. Valeu!